Diga, por favor, o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu devo fazer para me salvar? E eu vim aqui, vou falar um pouquinho nessa tarde sobre salvação. Quando Paulo fala e Lucas registra isso daqui, meus irmãos, é muito interessante. Eu quero falar para vocês rapidinho nessa tarde sobre a maior bênção que o homem pode ter aqui enquanto palmilha essa terra. E eu posso dizer com toda certeza, não são os bens que ele adquire ao decorrer da sua vida. O maior milagre, a maior bênção que o ser humano tem aqui, não é o dinheiro que ele tem na conta, não são as posses, as terras, não são os bens materiais. Eu sei que ter a nossa família ao nosso lado é uma maravilha, é coisa boa, os filhos próximos de nós. Mas eu preciso falar e dizer nessa tarde, a maior bênção que eu e você podemos ter da parte de Deus sobre a nossa vida, chama-se salvação. Chama-se salvação. Mas, irmão Leonardo, o que é salvação? Ou o que é ser salvo? A palavra salvação significa livramento, ser livre, proteger do dano, escapar com vida. O que é salvação? Ou seja, eu preciso ser salvo do quê? Meus irmãos, a Bíblia diz que eu e você somos pecadores por natureza. A Bíblia diz que eu e você, por causa do nosso pecado, ou do pecado do nosso pai Adão, chamado pecado original, lá no Jardim do Éden, somos inimigos de Deus, estamos separados de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é, longe de Deus, separados de Deus, inimigos de Deus. A Bíblia diz no Salmo 51, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe, e em iniquidade eu fui gerado. Ou seja, por natureza, irmão Márcio, todos nós somos pecadores. Quando nós nascemos, há uma marca que nasce em nós, mesmo que o médico não veja, o pai não veja, a mãe não veja, os enfermeiros não vejam. Que marca é essa? É a marca de ser um homem e uma mulher pecadora. E o que é pecado? Ou o que é estar em pecado? É afrontar a Deus, é desobedecer a Deus, é se rebelar contra Deus. A nossa natureza caída está em desacordo contra Deus, é inimiga de Deus. Aí, irmãos, é por isso que eu e você precisamos ser salvos. Salvos do quê? Da ira, do pecado, do inferno, da maldade, do engano. Agora, diz para mim, como é que eu posso ser salvo? A Bíblia diz que eu e você éramos inimigos de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e longe de Deus. Mas aí, glória a Deus, aí o Deus Pai Todo-Poderoso que está presente aqui, como diz o irmão José, ele não está limitado a quatro paredes. Aqui mesmo nós sentimos a presença e a glória dele. A Bíblia diz que ele, num ato de amor, de coragem, de heroísmo, diz a Bíblia que ele enviou o seu Filho amado Jesus. A Bíblia diz no texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo veio a esta terra há mais de 2000 anos. E o que é que ele veio fazer nessa terra, irmão Leonardo? Ele veio dividir a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Porque diz a Bíblia, e eu quero ler com você, olha o que diz Mateus capítulo de número 1 e o versículo de número 21. O nascimento de Jesus, o anjo anunciando que Maria teria no seu ventre um que era gerado pelo Espírito Santo. E no versículo 21 diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por
Ele salvará, porque Ele salvará, porque Ele livrará do dano, porque Ele vai proteger, porque Ele não vai deixar ir para o inferno, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu quero dar glória a Deus, eu quero adorar e glorificar ao Senhor, irmão Levino, nesta tarde, porque eu estou aqui, você está aqui, porque Jesus veio à terra para nos salvar, amém, para nos tirar do caminho que nos conduzia ao inferno. Aí a Bíblia diz assim, que quando nós estávamos marcados para o inferno, porque onde abundou o pecado, a Bíblia diz, superabundou a graça de Deus, e Jesus é aquele que nos conduz aos céus. Diz a Bíblia Sagrada, João capítulo 14 e o versículo de número 6, Jesus disse, irmão Márcio, não foi o Papa, não foi o padre, não foi Confúcio, não foi não, os homens aqui da terra que disseram, foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Jesus nessa tarde, aleluia, é aquele que quer salvar você. glória a Deus, aleluia. Mas irmão Leonardo, como que eu sou salvo? O Senhor ainda não respondeu. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que esse Jesus, ele veio aqui, palmilhou a terra, e ele trouxe uma mensagem chamada Evangelho, que na tradução é boa nova, boa notícia, boa mensagem. E ele pediu que nós transmitíssemos essa mensagem. O que é o Evangelho, irmão Leonardo? O Evangelho é a boa mensagem de que um Deus amou a criatura que ele fez chamada homem. Esse homem pecou contra Deus, ofendeu Deus, mas esse Deus ama tanto esse homem que fez com que o seu único filho descesse à terra, nascesse de um ventre de uma virgem chamada Maria, andasse aqui 30 anos sem pecado, sem erro, sem engano, e depois de 30 anos ele começa o seu ministério pregando uma mensagem, e a mensagem é essa: arrependei-vos dos vossos pecados e crede no Senhor Jesus. Amém. Crede em Deus, crede em mim. Diz a Bíblia que esse Jesus, ele vai ser trucidado, condenado, cuspido, humilhado, escarnecido. A Bíblia diz que ele foi condenado injustamente, porque ele nunca pecou. Amém. Ele carregou uma cruz, foi ao alto do Gólgota, e para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados, Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, se Jesus não derramasse o seu sangue, você não estaria aqui me ouvindo nessa tarde de sábado, a mensagem poderosa de Cristo, o nosso Salvador. Jesus, diz a Bíblia, que no alto do Gólgota, no Monte Caveira, na cruz do meio, ele está agora colocado para ser crucificado, e a Bíblia que ele entrega ao Pai o Espírito e diz: Pai, está consumado. A Bíblia diz que Cristo morreu. A Bíblia diz que quando ele dá o brado, tetelestai, está. A Bíblia diz que a terra tremeu, o sol não deu a sua luz, as rochas se fenderam. Ele morreu na sexta-feira. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele foi até as partes mais baixas da terra e deu liberdade aos cativos. A Bíblia Sagrada diz que ele já havia prometido: eu vou morrer,
mas eu vou ressuscitar para a glória de Deus Pai. Amém. Esse homem, diz a Bíblia, que passou o sábado e quando foi domingo pela manhã, as mulheres foram embalsamar o corpo de Jesus num túmulo emprestado de um homem chamado José de Arimateia. E alguém diz e fala: mas esse Jesus dos crentes é um pobre e um miserável, nem uma sepultura digna ele tinha para ser sepultado. E alguém diz, e eu concordo, para alguém que ia passar só o final de semana não precisava fazer plano para ter uma sepultura eterna. Diz a Bíblia que pela manhã, irmão Ezequiel, quando as mulheres foram para embalsamar o corpo de Jesus, que era passar um tipo de perfume no corpo por causa do mau cheiro, quando elas chegam pela manhã, a pedra estava removida. Dois varões de branco olharam para elas e disseram: mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou? Glória a Deus. E eu preciso falar, nós não viemos aqui, irmão Márcio, nessa tarde, irmão Levino, oferecer uma religião qualquer. Nós não viemos oferecer a placa de uma igreja, irmão José. Nós viemos oferecer a religião do túmulo vazio. Jesus está, Jesus é o Senhor da igreja e Ele quer te salvar nessa tarde. Glória a Deus. Ele morreu por você, morreu por mim. E diz a Bíblia, irmãos, que ali estava consumada a nossa salvação. O véu que separava, irmão Levino, diz a Bíblia que rasgou de alto a baixo. Irmão Leonardo, e como é que eu posso chegar até Deus? Eu posso dobrar os meus joelhos e rezar diante de uma imagem? Não. Irmão Leonardo, eu posso botar uma folha de arruda na minha orelha e posso acreditar que Deus está recebendo essa minha adoração? Não. Irmão Leonardo, eu posso de alguma maneira conquistar o coração desse Deus fazendo algum sacrifício humano, algum sacrilégio? Não. Nananina, não. Então, o que é que eu preciso? Primeiro você precisa ouvir o que diz 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nessa tarde, só tem um caminho que pode te conduzir a Deus, ao céu, à salvação, à eternidade de paz e alegria. Quem é? Jesus. Amém. Jesus. Jesus, eu vou repetir isso. Jesus. Tá bom, irmão Leonardo, mas e como é que eu faço? O senhor ainda não respondeu. O que é que eu faço para ser salvo? Por gentileza, Romanos, aleluia, capítulo de número 10, abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo de número 10, eu respondo a pergunta do carcereiro, Romanos capítulo de número 10 e o verso de número 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. Serás salvo. Nessa noite, meu irmão, nessa tarde, tu precisa confessar com a tua boca e crer no teu coração que Jesus pode libertar, salvar e transformar a tua vida. Nós viemos, irmão Levino, falar de Jesus, adorar a Jesus, pregar a Jesus, anunciar a Jesus. Saímos da cidade e viemos dizer: Jesus quer salvar você, minha irmã. Jesus quer salvar você, meu irmão. O que eu preciso, irmão Leonardo? Crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele não está na sepultura em Jerusalém. Lá tem uma frase que diz: ele não está mais aqui porque já ressuscitou. E eu
Ele está, irmão Leonardo, Ele está aqui na linha do rio, com a igreja poderosa e vibrante, dizendo: eu quero salvar você. Glória a Deus. É só crer. Crer e crer. Não crer simplesmente na palavra de homens, mas crer no que diz as Escrituras. Jesus quer dar paz ao teu coração. Ele quer livrar a tua alma do inferno. E quer fazer você, o dia que você tombar aqui, viver uma eternidade de paz e alegria com Ele. Amém. Porque Ele foi quem nos salvou para a glória de Deus. Amém. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Creio. Todos nós que estamos aqui, que pertencemos à igreja, um dia cremos em Jesus, acreditamos nele, e depois começamos a seguir os seus passos para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero orar por alguém aqui nessa tarde, mas a pergunta que eu tenho é essa: tem alguém que crê em Jesus aqui nessa tarde? Aleluia. Que crê no que Ele fez na cruz do Calvário? Aleluia. Que crê Aleluia. que Ele e somente Ele pode nos salvar. Ao nosso amigo que cede a sua casa, o seu espaço, você crê em Jesus, meu irmão? Você acredita que você só está vivo porque Jesus ama você demais? Eu te faço uma pergunta: você hoje quer aceitar Jesus como seu único e suficiente